Boa noite, meus irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja sempre conosco a nos auxiliar. É com muita alegria, com muita satisfação, que venho novamente, mesmo que remotamente, estar junto com vocês nesta noite de segunda-feira, fazendo mais um trabalho. Sempre estou aí acompanhando, sempre estou vendo as palestras, as preces, no final a colocação dos nomes, para as preces. Sempre eu estou lá também colocando. E trago um abraço fraterno de todos que fazem o Templo Espírita Amor e Redenção. Para quem não me conhece, me chamo Leonardo. De vez em quando a gente estava dando uma passadinha por aqui, e conversando um pouco, E Dona Tânia essa semana mandou para mim o tema para a gente estar conversando aqui hoje. E o tema é o amor como maior força do universo. O amor como a maior força do universo. E para a gente falar de amor, principalmente na época em que estamos vivendo, onde pessoas estão desencarnando a todo momento, devido aí à pandemia, pessoas próximas a nós. Essa semana mesmo que passou, tive alguns colegas que desencarnaram devido à Covid-19, e aproveitando a oportunidade, pedi para que utilizemos a máscara, utilizemos o álcool em gel, façamos o distanciamento social, Claro, como eu, muitos não podem ficar em casa. Eu estou trabalhando, eu sou vendedor e a minha área ela continua aberta, então a gente está trabalhando, mas com todos os cuidados necessários. Quem puder ficar em casa, fique em casa, porque o vírus ele veio bem mais agressivo nessa segunda onda aí. Mas trazendo aqui para nós, no nosso tema, o amor como a maior força do universo. Como falar de amor sem tocar em Jesus? E aí lá vamos para o capítulo 11, que ele lá fala da lei de amor. O interessante é que Jesus ele veio em uma época onde era utilizado a lei mosaica, olho por olho, dente por dente. E Jesus ele traz uma outra visão. Ele traz lei de amor. E por essa lei de amor, onde ele trouxe o amor, mostrou, demonstrou, exemplificou este amor, ele foi preso, julgado, condenado e executado. Mas ele plantou no coração de todos os homens essa semente chamada amor. E aí a gente vai lá na 22º Espiritismo, vou pedir licença para vocês, para a gente ir lendo e comentando um pouco. Vai estar lá no capítulo 11, no item 8. Ele começa falando o seguinte: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é um sentimento por excelência, e os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instinto. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimento. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrevalendo-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece a angústia da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecer os povos e os martírios, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atento, porque essa palavra
levanta a lápide dos túmulos vazios. É a reencarnação. Vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Mas já não é mais ao suplício que ela conduz, e sim a conquista de seu ser elevado e transfigurado. O interessante é que, como falei, Jesus ele vem lá atrás e traz essa palavra amor. Ele mostra, demonstra, exemplifica. E todos os homens daquela época ficaram abismados. Jesus, quando ele começa a prática do amor, ele derruba um monte de paradigmas. E esse amor que Jesus veio trazer para nós, principalmente na época que estamos vivendo hoje, né, de pandemia, que quando eu estou utilizando a minha máscara, eu estou amando o próximo. Que interessante, não é? Eu estou me cuidando, mas ao mesmo tempo cuidando do próximo. E no capítulo 11, no mesmo capítulo 11, né? Quando Jesus se encontra com um daqueles fariseus, ele fala o seguinte: quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, juntaram-se em conselho, e um deles, que era o doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe disse: amarás ao teu Senhor, a teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu amor, com todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm todas as leis e os profetas. Vai estar lá em Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40. Vocês viram que na primeira passagem que li, ele fala sobre o amor e depois diz que o Espiritismo vai trazer uma outra palavra: a reencarnação. Temos a consciência também que vivemos em um mundo de prova e expiação, onde estamos sendo provados e expiados a todo momento. Se eu estou reencarnado em um mundo de prova e expiação, eu estou resgatando alguma coisa do passado. Eu vim para reparar, muitas vezes reconhecer erros. No livro Nosso Lar, quando se fala lá no projeto reencarnatório, onde nós temos a possibilidade de participar do nosso projeto reencarnatório, escolhendo muitas vezes cor de pele, provas a passar aqui na Terra. Só que quando voltamos, esquecemos, né? Devido à sabedoria bondosa do nosso Deus, que nos passa o esquecimento. Mas muitas vezes eu voltei, reencarnei no mundo de prova e expiação, porque eu não aprendi a amar. Não este amor que ele falou aqui, de homem para mulher, mas aquele amor fraternal que não quer nada em troca. E a nossa doutrina espírita tem um slogan: que fora da caridade não há salvação. E o que seria caridade, meus irmãos? O amor em ação, o amor em movimento. Então, quando eu coloco esse amor em ação, esse amor em movimento, como diz nossa irmã Joana de Ângeles, que quando eu enxugo a lágrima dos outros, eu esqueço de chorar. Mesmo com toda a pandemia, temos irmãos que saem às ruas levando o alimento, o auxílio àqueles mais necessitados. Claro que, como falei também lá no começo, utilizando todos os equipamentos de proteção, mantendo o distanciamento. Mas é neste momento que essas criaturas estão mais precisando de nós, meus irmãos, e nós damos as costas a ele.
nossos guerreiros aí que estão na bateria de frente, né? Os médicos, os enfermeiros, os técnicos em enfermagem, o maqueiro, aquele que faz a limpeza nos hospitais, o vigilante, todos aqueles que de alguma forma estão auxiliando a todos nós que estamos sofrendo por algum momento. Lei de amor. O que podemos, meus irmãos, fazer por essas criaturas que nem conhecemos? Orar por eles. Uma prece, meu irmão, com sentimento de coração, para aqueles que sofrem. Jesus, lá em Mateus, ele fala o seguinte: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei, pois meu jugo é leve e meu fardo é suave. Mas quem é meu próximo? Eu já me fiz essa pergunta lá atrás. Quem são meus próximos? É meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, meu filho, minha esposa? Ou toda aquela criatura, inclusive os desencarnados? Porque é muito fácil amar quem nos ama. É muito fácil amar quem nós conhecemos. Mas o verdadeiro amor, aquele amor que o Mestre veio nos trazer e nos ensinar, é amar a todos. E aí agora me remete lá a passagem de Jesus, daquela moça da adúltera, onde a lei mosaica na época dizia que todo aquele que adulterasse morresse por apedrejamento. Muitos de vocês aí conhecem a história, mas eu vou falar bem brevezinho para quem nunca ouviu falar. Em uma passagem de Jesus, e todos nós sabemos que quando Jesus passava, ele formava multidões para o escutar. E numa dessas suas caminhadas, um daqueles doutores da lei chegou e disse: mestre, está aqui esta mulher, pega em adultério, e a lei mosaica me diz que ela tem que morrer por apedrejamento. O que diz tu? Naquele momento, aquelas criaturas queriam que Jesus ficasse contra a lei mosaica, para até antecipar a sua prisão. Mas Jesus, como um grande espírito, baixa sua cabeça. Na literatura diz que ele fica fazendo alguns rabiscos ali no chão. E ele diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aqueles homens ficaram um olhando para os outros. E pouco a pouco, aqueles que a acusavam foram saindo. Primeiro os mais velhos, depois os mais novos. E ficou só Jesus e aquela criatura. E Jesus pergunta à mulher: mulher, cadê teus acusadores? Se foram, mestre. Ninguém te acusou? Ela: não. E Jesus, na sua mais alta envergadura enquanto espírito, um espírito escol, puro, diz àquela mulher: e quem sou eu para te acusar? Vai e não peques mais. Isso, palavra de Jesus. Mas ao contrário dele, nós julgamos, nós condenamos, nós executamos. Aí a gente pode estar pensando aí: não, Léo, nunca condenei ninguém não, nunca executei ninguém não. Mas enquanto espíritas temos a consciência que o pensamento é tudo. Então eu já pensei mal em alguém, já quis que alguém morresse, já condenei alguém. São reflexões que trazemos para a gente pensar um pouco. Então, o meu próximo é aquele que assaltou. O meu próximo é aquele que estuprou. O meu próximo é aquele caído no chão que eu nunca vi. Eu não estou dizendo que quem mata, quem roubou e quem estuprou está correto, não. Mas existem leis humanas que o condenarão. Existem também as leis divinas
que em nenhum momento vai deixar passar em branco. Lei de retorno, né? Lei de plantio, né? O que eu plantar, eu colho. Se eu plantar feijão, eu colho feijão. Se eu plantar amor, eu vou colher amor. Se eu plantar ódio, eu vou colher ódio. Então nada se passará. O que podemos fazer por essas criaturas, como falei, orar. Pedir a Deus que abra o seu entendimento, que essa criatura se arrependa e comece a andar por lugares diferentes. Muitos de nós já ouviram falar lá da ovelha negra, né? Nós temos uma família de 3 irmãos, um exemplo. 2 seguem o caminho da retidão e o outro vai por um caminho desviado. Mas todos os familiares e amigos reclamam daquela mãe que auxilia mais aquele que saiu do caminho reto. Mas também Jesus disse lá atrás: não vim para o são, eu vim para o doente. Então aquela criatura que dizemos que é a ovelha negra da família é aquela que mais precisa de amor, de abraço, de aconchego, de chamá-lo e dar o norte para ele. Porque aqueles outros 2 já estão norteados. Não vamos deixar de amar, não. Vamos continuar amando. Mas esse que está caído é o que precisa de mais apoio. Então o próximo é aquela ovelha negra, não é? Então nós julgamos muito ainda as criaturas, muito mesmo. E eu sempre falo isso, né? Eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou. Mas muitas vezes dizemos que amamos a Deus. Mas só podemos amar a Deus se amar o próximo. Só podemos amar o próximo se amar a Deus. Eu não posso dizer que amo a Deus, mas deixo meu irmão caído no chão. Julgo meu irmão, passo por cima do meu irmão. Então, enquanto o tema da palestra fala de amor, que o amor vai ser o nosso princípio, meio e fim. Mas muitas vezes nós pensamos assim: mas rapaz, eu não tenho condições de ajudar ninguém. Ou senão, muitas vezes eu ajudo, auxilio, e aquele que ajudei me passa a perna. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se você estiver querendo praticar o bem, praticar o amor, esperando algo em troca, estamos indo pelo caminho errado. Faça o bem sem olhar a quem. Auxilie sem esperar nada em troca. É o bem pelo bem. É o amor fraterno. Aquele que não quer nada em troca. E eu tenho vários exemplos aqui para citar. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, o Mestre Jesus e tantos outros anônimos que neste momento estão praticando o amor ao próximo, o bem para alguém. Comecemos, meus irmãos, a colocar em prece, em oração, toda noite que formos dormir ou que acordarmos, ou durante o dia, esses nossos irmãos que estão sofrendo devido ao coronavírus, né? O Covid-19, por seus familiares que estão enlutados ou esperando a notícia daquele que se encontra na UTI. Oremos por eles. Temos a consciência que a morte não existe. O Espiritismo veio e matou a morte. Temos a consciência que todos vivem o Espírito. Mas ainda somos seres encarnados, que sofremos ainda a perca, a dor
da separação. Oremos por essas criaturas. Pratiquemos a lei de amor trazida pelo Mestre Jesus há mais de 2000 anos. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer aos outros como queríamos que nos fizesse. Eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Hoje falamos de religiões, né? Fulano é tal, ciclano é tal, tal. Mas chegará um dia, meus irmãos, e eu talvez não esteja aqui encarnado, né? Que existirá só uma religião. E essa religião se chamará amor. Aonde vamos utilizar esse maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tendo em vista que não se pode amar a Deus se não amar o próximo, e nem se pode amar o próximo se não amar a Deus. Quando existir somente uma religião, meus irmãos, pensaremos 1000 vezes em atentar ou fazer alguma coisa contra o nosso próximo. Porque sempre vamos colocar, será que eu vou queria que ele fizesse isso ou aquilo comigo? Não. Então, espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Porque quando eu começo a adquirir conhecimento, eu começo a ter uma visão de mundo diferente. E quando eu começo a amar indistintivamente a todos, sem distinção de cor, raça, credo, gênero, eu começo a me tornar o homem de bem que Santo Agostinho fala lá atrás. O homem de bem pratica toda a lei de amor, justiça e caridade no seu mais alto grau. Qual de nós, meus irmãos, hoje pratica todas essas leis? E se praticar no decorrer da mensagem, lá no finalzinho, num dos últimos parágrafos, ele faz: o homem que está no caminho dos caracteres do homem de bem foram dados lá na frente, lei de amor, justiça e caridade, os primeiros degraus para alcançar este homem de bem. Então, falta muita coisa para todos nós. Então, comecemos a olhar o próximo com um olhar mais diferente, mais crítico. Em 2009, quando estava fazendo a faculdade de administração, nós pagávamos uma matéria, sociologia, na época. E tivemos uma tarefa de fazer uma pesquisa com pessoas, com moradores de rua. E aí a gente estudava à noite e aproveitava, no horário da aula, a gente ia para as ruas fazer questionários com aqueles criaturas que estavam nas ruas. E pasmem, na grande maioria das vezes aquelas criaturas tiveram bons empregos, são formados, muitos falam línguas, o inglês, o francês, né? Muitos têm família, mas estão ali na rua por alguma desilusão amorosa, problemas com ansiedade, problemas com álcool, com drogas, e eles se encontram na rua. E durante esse trabalho eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, pessoas estruturadas, né? Pessoas intelectualizadas se encontram numa situação dessa de rua. Mas só que por trás daquele mendigo, daquela criatura que está na rua, existem N problemas que o levaram para aquela situação. Então, quando vemos uma pessoa no chão, numa rua, numa viela, não o julguemos.
quando vemos aquela criatura que roubou, que fez algum ato contra a lei, também não o julguemos, porque não sabemos o que tem por trás daquilo. Muitos sofrem, meus irmãos. Eu não estou aqui defendendo ou dizendo que é certo, mas enquanto criatura, enquanto ser humano, não devemos julgar. Oremos por eles. Solicitemos a Deus, a espiritualidade bondosa e amiga, que o auxilie a sair deste momento truculento. Tanto é que a própria espiritualidade, na sua maioria da sua literatura, nos fala que ninguém é mal, ele está mal. E lembram que eu falei lá sobre reencarnação? Uma nova oportunidade que Deus nos dá para resgatar erros do passado e tentar nos melhorar. Então, quem sou eu para julgar aquele meu irmão? Se Deus, soberanamente bom e justo, nos dá nova oportunidade. Mas essa oportunidade nós deveríamos aproveitá-la, tentando ser melhor hoje do que ontem, amanhã do que hoje, e assim gradativamente melhorando. Melhorando. E como tem a música de que Voz e Caridade canta, né? Um dia todos nós seremos anjos, e seremos mesmo, mas só depende de nós. Nós só colocamos os nossos problemas, nossos erros, nossas dificuldades nos outros, né? Mas não. Na grande maioria das vezes a culpa é nossa. Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala lá sobre as dores, né? Os sofrimentos atuais e os sofrimentos anteriores. Então eu sofro ainda por coisa que deixei de fazer lá atrás. Sofro também pelas coisas que estou fazendo erroneamente. O interessante, né, trazendo para a nossa vida atual, hoje eu sofro pelo passado, tenho depressão. Sofro pelo futuro, pelo que ainda vai acontecer e tenho ansiedade. E esqueço de viver o presente, de viver o hoje, de fazer agora, de auxiliar meu irmão agora. Sei que a dificuldade está muito grande, né? Estamos vivendo uma grande crise econômica, uma grande pandemia mundial. Mas vejam, estamos aqui, neste momento, conversando com os outros. Estamos vivendo um momento que o dinheiro não pode comprar um oxigênio para salvar algumas vidas. Há um ano atrás, um grande empresário foi acometido da Covid-19 e desencarnou devido à Covid. E ele tinha milhões de reais, mas morreu faltando ar. Isso que estamos respirando agora, o oxigênio. E não agradecemos por esse oxigênio. E pessoas estão morrendo por falta dele. Muitas vezes acordamos, vamos trabalhar, voltamos, dormimos novamente. E não agradecemos a Deus quando acordamos por uma nova oportunidade que Ele nos está dando naquele dia. E quando vamos nos recolher, não agradecemos também pela oportunidade de voltar para casa, de estar próximo aos nossos entes queridos. Dificuldade, meus irmãos, todos nós vamos ter algum dia. Estamos vivendo num mundo de prospiação, não esqueçam disso. Estamos sendo provados e espiados a todo momento. Também temos a consciência que a felicidade plena não é deste mundo. Vamos ter momentos felizes. E aí, o que devemos fazer para nos ajustar a essa lei divina, que é a lei de amor? Tolerar mais, conviver melhor, perdoar a todos aqueles que nos ofenderam em algum momento.
E aí o interessante é que Kardec pergunta aos espíritos como entendia Jesus a caridade, né? E eles respondem: benevolência para com todos, indulgências e imperfeições alheias e perdão da ofensa. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Ser benevolente, ser bom para com todos. Indulgentes, respeitar todos, até os pensamentos contrários ao nosso. E perdoar, meus irmãos. Mas perdoar mesmo. Sabe como é que perdoamos ainda? Eu perdoo, mas não te quero mais aqui. Eu te perdoo, mas nunca mais passa aqui. Isso é perdão, meus irmãos? Fica aí a reflexão pra gente. O que fazer para nos ajustarmos a essa lei divina? Amar uns aos outros, como nos pediu o Mestre Jesus. Aí eu trago para nós algumas características do homem que ama. Quando falo homem, é homem e mulher, tá certo? O homem que ama, ele é leal, é íntegro e consciencioso. Faz aos outros o que gostaria que lhe fosse feito. Suaviza as dores dos seus irmãos. Considera como uma grande família a família humana. Para todo sofrimento, tem pois sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Capítulo 11, item 10, Evangelho segundo o Espiritismo. Eu conheci pessoas que sofriam ao extremo, mas quando você chegava próximo a ela com algum problema, com alguma dor, com algum sofrimento, ela lhe dava uma palavra de conforto que lhe auxiliava, mesmo que por dentro ela estivesse daquele jeito. Então podemos ser essa luz que o Mestre Jesus nos pediu. Ele disse: vós sois luzes, faça brilhar a vossa luz. Então quando sua luz acende, você ilumina diversas pessoas. Quando você pratica o Evangelho dentro da sua casa, você ilumina os seus vizinhos, a sua rua, a sua comunidade. Você auxilia de alguma forma. Kardec também nos fala sobre a caridade moral e a caridade material. A material, bem válida, porque nós ainda somos feitos de carne e ossos. Precisamos do alimento, precisamos do dinheiro ainda. Mas e a moral, meus irmãos, que não precisamos de um centavo para auxiliar ninguém? É uma palavra, é um olhar fraterno. Hoje não podemos abraçar, mas eu posso falar e auxiliar aquela criatura. Eu posso escutar o sofrimento daquela criatura e diminuir um pouco aquele fardo pesado que ela vem trazendo. Lembrem-se, meus irmãos, que a morte não acaba tudo. Só o corpo físico. O espírito é vivo. Ele continua a sua trajetória. Paulo nos fala que como o homem foi, ele fica. Então, se eu for uma pessoa boa, eu continuo uma pessoa boa na espiritualidade. Se eu não for uma pessoa não tão boa, eu continuo essa pessoa não tão boa na espiritualidade. Então vamos utilizar essa lei de amor, essa lei divina que o Mestre Jesus veio nos trazer, nos mostrar. E como falei lá no princípio, plantou no coração de todos os homens. Em alguns essa semente ela ainda não brotou, mas ela pode brotar. Auxiliemos mais aqueles que mais necessitam. Enxuguemos as lágrimas daquelas criaturas. Façamos algumas preces para aquele que mais sofre. Um singelo vídeo como este. Uma frase no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, de esperança para aqueles que sofrem. De consolo para aquele que chora. Para aquelas famílias hoje enlutadas, que são milhares por todo o mundo. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos.
O pensamento é tudo, meus irmãos. Aquele que sofre lá nos Estados Unidos, podemos auxiliar daqui. Elevação de pensamento e emanar coisas boas para as pessoas, mesmo sem as conhecer, porque o nosso próximo é toda a humanidade, inclusive os nossos irmãos desencarnados. Amar o próximo é receita infalível de felicidade e condição para que nos elevemos acima da matéria, trilhando o caminho para Deus. Quando começamos a amar o próximo, sem esperar nada em troca, acabamos com o egoísmo, aniquilamos o orgulho, estabelecemos a justiça e a caridade e transformamos o eu em nós. Que coisa bonita, né, meus irmãos? Começamos a pensar mais nos outros do que em nós mesmos. Quantos legionários trabalham em prol do bem? Quantos pensam mais nos outros do que em si mesmo? Vamos auxiliar mais. Vamos amar mais. Vamos orar mais também, meus irmãos. Feliz aquele que, sobrevalendo-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves, e ele vive como transportado para si mesmo. A gente traz o grande exemplo do nosso irmão Chico Xavier. Quem já viu aí na sua literatura, viu que nosso irmão ele sofre desde a infância a seu desencarne. Mas ele era uma pessoa feliz, porque ele auxiliava a todos que ele conseguia chegar. Morreu pobre, morreu sem nada, mas cumpriu a sua missão na Terra, que foi auxiliar ao próximo, pensar mais no próximo do que em si mesmo. Meus irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja sempre conosco, sempre nos auxiliando. Utilizem, meus irmãos, a máscara, utilizem o álcool em gel, o distanciamento social. Ame-se e ame ao próximo. Sei que vai ter a prece final, mas vou fazer uma breve prece pedindo muita paz, muita luz, muito auxílio, muita compreensão de todos os nossos governantes e muita humanidade. Deus de infinita bondade, Pai amado, Pai querido, agradecidos estamos por mais essa oportunidade de estarmos aqui falando um pouco do Teu Evangelho, falando um pouco desse imenso amor que Tu trouxe para todos nós. Que a paz do Divino Mestre esteja sempre conosco e que nossos corações transbordem de amor, de paz e de esperança, para que dias melhores cheguem em nosso planeta. Meus irmãos, muita paz, Deus abençoe a todos e até uma próxima, se Deus quiser. Meus irmãos, o melhor de tudo é que temos um Deus por nós. Fiquem na paz, agradecido, gratidão sempre.